fiquem em desespero até aprender sobre a redenção, não é isso? Então, a gente está colocando aqui sobre o pecado e sobre a redenção de Deus. Na aula passada, na criação, nós vimos que os temas básicos, que são esses que estão aí listados. O Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, isso é fundamental. O mundo não existe por si só, o mundo existe porque há um Criador que o fez. O Deus criador de todas as espécies, então todo o ser vivente é criado por Deus, seja ele lá no relato de Gênesis 1 não está isso, mas os seres invisíveis, os seres angelicais, os seres espirituais são criação de Deus, e aí todas as espécies de animais e o ser humano. Isso é muito importante de ser enfatizado hoje, porque os nossos filhos precisam crescer com a clara percepção de que eles são imagem e semelhança do Criador, porque o mundo hoje ensina ao contrário. Então o homem foi criado distinto do restante da criação. Então o gato, o cachorro, o passarinho, seja lá qual for animal, ele não tem a imagem e semelhança de Deus, ele não carrega a imagem e semelhança de Deus. E essa é uma coisa importante também, porque há uma tendência na cultura de unificar tudo é uma coisa só, e a gente começa a tratar todos os níveis da criação como se fossem a mesma coisa. Então hoje é muito comum a gente criar animais como filhos, não é? É muito comum, né? O gato é o filho, o cachorro é o filho, o passarinho é o filho. Tem gente que cria cobra, né? Mas essa ideia, ainda que não seja uma reprovação, dizendo nunca faça isso, né? A ideia é que a gente precisa ser cuidadoso, porque a gente começa a igualar. Né? Eu lembro de uma música antiga, esqueci o autor, ele falava: troque seu cachorro por uma criança pobre, lembra? A ideia de que você trata o cachorro melhor do que um ser humano, isso é extremamente perigoso, né? Nessa imagem e semelhança de Deus, então, nós seres humanos somos dotados de várias capacidades. O homem é colocado na criação como um vice-gerente. Deus ordena que o homem sujeite e domine na criação, e isso é importantíssimo. E aí então o homem tem direitos na criação, porque Deus os dá, e o homem tem responsabilidade na criação, porque Deus os demanda. E isso, na linguagem bíblica pactual, são as bênçãos e as maldições do pacto. Bênçãos e maldições. E aí então na criação Deus coloca um teste chamado pacto de obras, no qual ele diz ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, né? Inclusive a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come, porque o ato da desobediência traria sobre o ser humano a maldição. E é exatamente desse ponto então que a gente tira o nosso tema de hoje, que é a chamada queda. Em tese, para resumir para vocês, o que é a queda? A queda é o ato e são as consequências da desobediência do homem a esse pacto de obras. Por que a gente chama de pacto de obras? Porque ele é um pacto de obediência. Então é pelas obras mesmo. O homem, para se manter na presença de Deus, ele precisava ser obediente a Deus. E ele desobedece a Deus. Ele tinha sim, naquele momento, esse livre arbítrio, essa possibilidade de escolher entre obedecer ou desobedecer a Deus. E o que o homem fez? Ele desobedeceu. Ele falhou no teste. Ele quebrou o pacto. E ele então caiu debaixo
da maldição. Esse é o ponto. E é isso então que a gente vai ver. Esse resuminho que eu passei aqui para vocês, né, sobre a criação de Deus, ele reflete o contexto que vai do capítulo 2, versículo 4, até chegarmos aqui agora no capítulo 3. Nosso plano de aula, ler todo o capítulo 3 e depois no final resumir as consequências no capítulo 4. Deus me dê muita graça e freie a minha língua para eu conseguir fazer isso nos próximos 30 minutos, que é o nosso tempo total aqui, ok? Então vamos lá, capítulo 3, começa assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeira coisa a observar, entra um personagem novo na história que até agora não tinha aparecido, a tal da serpente, a Nahash. Quem é? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o antigo dragão, a serpente, que é a Satanás. Então, no cânon da Bíblia, a gente consegue identificar. Então, quem entrou na história aqui é o capeta, é o capiroto, tá? Eu podia até dizer assim que ele funciona quase que como uma encarnação. Eu estou dando uma força a mais aqui no termo, certo? Da serpente aqui nesse caso. E a serpente, ela usa dos seus meios. É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. Ela vem com uma tática. A tática é de plantar dúvida. Então você chega para outro e diz: é verdade tal coisa? É verdade tal coisa? É verdade que lá na sua igreja pode fazer isso? É verdade que lá na sua igreja não pode fazer isso? É verdade que você não pode quebrar os mandamentos da lei de Deus? É uma tática de dúvida. E eu separei aqui o texto de Tiago, capítulo 1. Olha só como é que Tiago faz a leitura desse texto de Gênesis. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu acredito que Tiago está fazendo aqui uma referência ao texto do Antigo Testamento, certo? E ele vai dizer assim, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A palavra tentar e a palavra provar na língua original é a mesma palavra. Por que o tradutor aqui traduz diferente? Porque a gente olha o contexto. Então Deus coloca o homem à prova. Qual foi a prova do homem no jardim do Éden? Deus colocou o quê? A árvore lá e disse: essa é a sua prova de obediência. Mas entra a serpente e a serpente começa a jogar o quê? Dúvida. Então Deus não tenta, Ele prova. Mas a serpente, Satanás, faz o quê? Tenta, ok? Então aqui que entra o cenário da tentação por meio desse personagem que é Satanás. Não cabe aqui agora a gente discutir sobre Satanás, quando ele foi criado, por que ele caiu, o que ele fez e etc. Tá? Aqui a gente vai focar no texto somente, mas o fato é, ele está aí e ele se comunica, então ele tem habilidades na criação de falar, ouvir, e no caso aqui, ele age malignamente, que parece ser a sua natureza. E ele então começa um processo de tentação. Continuando a leitura, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Deus deixou, Deus permitiu. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha só que interessante. Satanás está conversando com a mulher.
essa instrução a respeito de comer ou não comer, na ordem do texto, ela foi dada antes da criação da mulher. E quem recebe, ou quem dá a instrução para a mulher, provavelmente é o homem. Se Adão deu uma aumentadinha ou não, a gente não sabe, certo? Porque ele falou assim, olha, melhor nem encostar. Por quê? Porque, e aqui eu estou traduzindo para a nossa realidade agora, né? A gente gosta de brincar com o pecado. O pecado está ali. Eu posso ficar em volta, eu consigo. Eu resisto. Então, esse é um problema. Então, aqui eu não quero dizer nem afirmar que Adão estava errado ou certo, ou a mulher estava errada ou certa ao colocar essa camada extra, não é? Que hoje é o que gera para nós o legalismo, quando a gente começa a adicionar camada extra nas coisas, não é? Mas o fato é que a mulher conhecia a verdade que vem da boca de Deus. E aqui uma coisa muito importante, a gente geralmente fala ou trata do assunto fé, como se a fé fosse uma coisa depois da queda. E essa é uma realidade que eu tenho que tirar da minha cabeça. Deus criou o homem para crer. E o homem lá no jardim precisava crer na palavra de Deus, de que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. O que aconteceu? O que a gente vai ler daqui a pouco. O que vai acontecer é que o homem vai deixar de crer. Ele conhece a verdade de Deus, e ele não crê na verdade de Deus no contexto do jardim do Éden. Imagina uma coisa dessa. Porque a gente fica imaginando assim, que para nós é muito difícil crer, né? A gente não está vendo, a gente não está enxergando. Hoje é muito mais difícil de crer do que naquela época. Gente, com toda a evidência, com a presença de Deus, com Deus que aparecia no jardim todo dia, eles foram capazes de não crer. Muito bem, então nós chegamos aí até o verso 3, eu não sei porque que eu pulei o verso 4, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, o que eu tenho aqui? Aqui, então antes do versículo 6, tá? Finge que vocês não estão vendo aí esse slide por enquanto, ok? Você precisa entender o que aconteceu aqui. Como é que a serpente deu continuidade a colocar a dúvida e a negar a verdade de Deus. Esse é o ponto. Então, Satanás, o tentador, ele vai trabalhar para fazer com que os nossos primeiros pais não enxerguem a verdade de Deus, ok? Quando isso acontece e aquela dúvida do coração cresce, aumenta, sobe, e a mulher dá lugar àquilo, a fé então começou a falhar. Ela deixou de exercer a fé pela introspecção da dúvida, porque o tentador fez esse serviço. Agora sim, verso 6, vendo a mulher, sim, mais um detalhe ainda antes, lá no verso 5, tá? Quando Deus deu a ordem, né? Lá no capítulo 2, versículo 17, Deus disse assim, você certamente morrerá. E aqui no capítulo 4, é exatamente o mesmo texto com a palavrinha não. Você certamente não morrerá. Então nós temos exatamente aqui a oposição à palavra de Deus. É isso que Satanás faz sempre, gente. Esse foi o modus operandi de Satanás no jardim e continua sendo o modus operandi de Satanás
hoje é opor-se à palavra de Deus. Agora sim, versículo 6, a queda de fato. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. É assim que surge o pecado, é assim que o pecado se desenvolve. Ele vem com a tentação, que pode hoje para nós ser externa, ou pode ser também interna, interior. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos num estado de pecado. Em tese, nossos primeiros pais no jardim, eles não tinham que lutar contra a carne, em tese, porque eles não eram caídos. Eles tinham que lutar contra o livre-arbítrio deles. Hoje nós temos que lidar contra a nossa carne e contra a nossa falta de arbítrio, livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa vontade ela é sempre inclinada para quê? Para o pecado. Naturalmente inclinada. A mulher viu que a árvore era boa, ela tomou o fruto, ela comeu, esse foi o ato da desobediência. Mas veja que o pecado, gente, ele não é um negócio, só um ato. Ele é um processo, ele é um caminho, tá? Você precisa ficar atento, porque às vezes a gente como crente hoje fica atento ao ato e diz assim, eu não pequei, mas a gente vive dando lugar aos processos, e aí que a gente brinca com o pecado. Vamos voltar lá para Tiago, na verdade aí Tiago capítulo 1, tá? É a continuação daquele primeiro verso que eu li. Ao contrário, lembra? Deus não a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então o pecado é um processo de sedução, estimulado pelo tentador, isso vai gerar no coração algo, verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago estava olhando lá para o pecado de Gênesis capítulo 1, ele está descrevendo o que acontece, o que aconteceu no coração dos nossos primeiros pais, e aquilo que continua a acontecer conosco nos dias de hoje, tá? Então, nós precisamos entender que a queda, depois de ocorrida, né, ela continua agora a gerar os seus frutos na vida de todos os descendentes de Adão. Todos nós vamos nascer, todos os que nascem de Adão, nascem nessa condição de pecado. Romanos capítulo 5 vai contrapor isso, né? Ele diz assim, portanto, assim como por um só ser humano, coisa engraçada na minha Bíblia lá que eu achei aqui, está escrito humano, né? Deve ser paulista, fala sério. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Paulo está descrevendo o quê? A queda, ok? Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É isso que Paulo está explicando. Todo ser humano, depois desse primeiro ato deliberado de pecado, que foi a mulher comer, dar ao seu marido, e ele solidariamente comer também, todos os seres humanos nascem mortos nos seus delitos e pecados. Então vocês papais que ainda estão com os filhinhos no colo, que é aquela maravilha, né? Ainda no período de amamentação, talvez vocês ainda não tenham a noção completa do estrago da queda na vida dos seus filhos, mas a gente tem que ter essa percepção. E aqui é que fica esse embate com as teorias seculares e mundanas. Por exemplo, uma das teorias mais comuns, né, dentro dos chamados campos científicos é da neutralidade do ser humano. A ideia de que se eu pegar um ser humano e colocá-lo num ambiente neutro, ele vai ser bom. Ora, nem no jardim ele conseguiu
fazer isso. Muito menos hoje. Mas, por exemplo, nas teorias marxistas, né, a ideia é o seguinte, que quem estraga os filhos são os pais, porque os pais já estão corrompidos. Nas teorias pedagógicas também, né, na formação do juízo moral, a criança nasce neutra, e aí depois é a gente que vai trabalhando na formação do juízo moral. É antibíblico. Percebe como as teorias no mundo elas vão contradizer em alguma medida a palavra de Deus? Então, irmãos, é assim, nós precisamos ter a clara consciência de que a queda foi um fato, e de que ela ocorreu, e de que ela afetou toda a raça humana. E aí então, eu inverti os slides, agora eu descobri o meu erro, está aí, eu não ia pular, fala sério, né? Então agora temos aí o verso 4 e 5, que é a mentira, tá? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerão, e eu estou chamando isso de a mentira, eu enfatizei o artigo, tá? Por quê? Por causa de Romanos capítulo 1. Lá quando o apóstolo Paulo faz referência também a essa verdade da história da redenção, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E essa mentira é uma mentira no singular, não é a mentira geral, é a mentira de Satanás lá no capítulo 3 de Gênesis. Eles trocaram a verdade de Deus, vocês podem viver e comer de todas as árvores do jardim, mas se comer do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E eles trocaram a verdade pela mentira. Olha só o que isso gerou no coração humano. A percepção e a explicação do apóstolo Paulo. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O homem se torna, o ser humano, a raça humana torna-se imediatamente idólatra. Gente, e se tem uma coisa na vida que a gente precisa aprender como crente a lidar, mesmo depois de termos sido salvos, são as nossas idolatrias. São as nossas idolatrias. Eu não sei se tem aí o livrinho, eu escrevi um livrinho bem pequenininho sobre a origem da idolatria. Tá? Acha, dá um jeito de ler, não sei se tem na nossa biblioteca, tem na nossa biblioteca, pega lá, leva, lê, numa semana você volta, traz de volta para outro ler, tá bom? Mas é importante nós entendermos que a partir do pecado, a idolatria nasce no coração do homem. Muito bem, versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu ao marido. Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu chamei esse verso de a nudez, a vergonha e as paixões. Existe essa ideia, né, do selvagem inocente. Sabe por que os índios andam nus? Os índios andam nus porque eles não têm malícia. Mentira! Mentira! Não é esse o ponto. O fato é que o homem, naquele ambiente, ele percebeu a loucura e a tolice que ele fez. Olha a leitura do apóstolo Paulo em Romanos 1, 22 a 24. Dizendo que eram sábios, lembra qual foi a proposta? Se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então eles vou me tornar igual a Deus. Deus está escondendo o jogo. Mas dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, loucos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. E por isso Deus os entregou à impureza. O grande problema, irmãos, não era conhecer o mal. O grande problema do homem era não saber lidar com ele. Esse era o problema. Ele não sabia das consequências da corrupção do mal no seu próprio coração. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si.
Então o problema aqui da nudez não é só o ficar pelado. É exatamente o que isso causa, ou vem, ou causou, e vem do coração humano. Esse é o problema. E a própria vergonha, diz que eles passaram a ter vergonha de quem? De Deus. E é aqui que eu começo a ver a operação da graça. Verso 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher para serem íntimos entre si e íntimos de Deus. Parece que todo dia Deus passava no fim do dia para manter uma comunhão de pai com filhos, essa é a ideia. E perguntar: e aí, filhos, como foi o dia? Progrediu a tarefa? Esse negócio de encher a terra vai funcionar? Vai dar certo? Vocês conseguiram dominar os elefantes que estavam pisando na plantação de tomates? Vocês conseguiram separar os animais do jeito que precisa para que a criação seja ordeira nesse processo? Mas o homem e a mulher se escondem. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E aqui a gente vê então a operação da graça. Mas como, pastor? Onde está a graça nisso? Primeiro ato de graça de Deus é confrontar o homem no seu pecado. Deus podia nunca mais ter aparecido, gente. Que se lasquem, deixa morrer, eles iam morrer mesmo. Mas Deus volta ao jardim e Deus confronta pecado. Gente, se tem um ato gracioso que nós podemos fazer entre nós, como irmãos, como casais, como pais, como igreja, é enxergar o nosso irmão em pecado e confrontar o pecado. Desde que a motivação seja uma motivação também da graça. O problema é que a maioria das vezes a gente faz isso por legalismo. Está aí a grande diferença. Deus é gracioso e Ele se manifesta com graça. A loucura, olha o que o homem passa a fazer mesmo diante da graça. Verso 12: então o homem disse: a mulher que o Senhor me deu, que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, eu comi. O que o homem está fazendo aqui? Transferência de culpa. Se o Senhor tivesse me deixado sozinho com os bichinhos aqui no jardim, eu estava top. Mas aí o Senhor fez esse negócio aqui, a tal da mulher. Esse é o problema. Você acha que você tem problema em casa, maridão? Começou lá no jardim. Porque você começou a fazer o quê? Transferência de culpa. Você não faz isso lá no seu coração, lá na cabeça? As coisas estão ruins aqui em casa, hein? A culpa é de quem? Fala aí na sua cabeça, seja honesto. A culpa sempre é da sua mulher. Você deixa de ser o cabeça para ser o quê? Para ser o acusador. Mas a mulher também não é diferente não, tá? Olha só o próximo verso. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é que você fez? A mulher respondeu: serpente, Senhor. Por isso que Tiago diz lá atrás, não é? O que a mulher está dizendo aqui? A serpente que o Senhor criou, se o Senhor não tivesse criado esse animal, se ele não tivesse vindo aqui, eu estava de boas aqui, mas ela me enganou e eu comi, ela transferiu a culpa. O diabo tem costas largas, tudo é culpa do diabo. Por isso Tiago diz assim: se você for provado, foi Deus que provou, mas Deus não tenta a ninguém. Esse é o ponto, eu acredito aqui. A reflexão de Paulo em Romanos capítulo 1, porque tendo conhecimento de Deus, eles conheciam Deus pessoalmente, face a face.
não o glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus. Mas eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Eles estavam achando que eram sábios e se tornaram tolos. Se tornaram tolos. Transferência de culpa, mesmo depois de ter recebido a graça, é o nosso ato de loucura diante de Deus. Proto-evangelho, primeiro evangelho. Como é que a gente vê então no livro de Gênesis o Redentor? Então, veja só, Deus chama o homem, que é o cabeça responsável, e o confronta. Que é isso que você fez? Ah, foi a mulher. Deus confronta a mulher porque ela havia pecado também. Fala com ela. E agora então Deus vai confrontar a própria serpente. Por causa do que você fez, você é maldita. Deus falou para o homem, você é maldito? Deus respondeu na hora? Não. Deus falou para a mulher, você é maldita? Deus respondeu na hora? Não. Mas quando se trata da serpente, Deus já pronuncia maldição de cara. Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Já viram a filminho de cobra? Espero que você não tenha confrontado nenhuma. Ela fica pondo a língua para fora. Para que a cobra faz isso? Ela coloca a língua para fora porque é o aparelho olfativo dela. Ela sente o cheiro pela língua. E aí então ela vai e coloca a língua para fora, seja no ar e seja no pó da terra, ela coloca a língua para dentro e no céu da boca é onde ela sente o cheiro. Então ela literalmente faz o quê? Come pó. É isso que acontece com a cobra. Esses detalhes científicos não estão no texto, tá? Mas o fato é esse. Isso acontece, e aí então vem esse primeiro evangelho. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, que ela fez o processo de tentar e enganar. Entre a sua descendência, o descendente da serpente, e o descendente dela, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça, e você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente. É enrolado, né? Vai, volta, este, aquele. Eu acho que, eu não sou autor inspirado, mas eu ia colocar o nome. Vamos lá. Porém, inimizade entre a serpente e a mulher. Entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e você vai ferir, serpente, você serpente, vai ferir o calcanhar desse descendente. A igreja entendeu ao longo da história que isso aqui era uma profecia messiânica, porque a partir daqui surgem duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Elas vão passar o resto da história em briga, hoje estão em luta, ok? Mas há um momento em que a serpente fere o calcanhar do descendente da mulher, mas esse é o momento também que o descendente pisa na cabeça da serpente. Como é que você mata uma cobra? Você chuta ela no rabo? Chuta no corpo? Não. O jeito de matar a cobra é qual? Esmagar a cabeça. E essa é a profecia, de que haveria um descendente da mulher, esse descendente da mulher finalmente destruiria a serpente que havia feito todas essas coisas. Essa é uma referência feita em outros lugares da Escritura e é feita também no livro de Apocalipse. Muito bem, o que acontece? Eu tenho 3 minutos, lógico que não vai dar tempo, mas vamos lá. 3, obrigado, hein? A maldição é mitigada. Deus faz isso com a serpente e agora ele vai falar com a mulher. Só resumidaço. Deus não dá uma maldição final para a mulher. Por quê? Porque a maldição final é o quê? A morte.
Mas ele diz, olha, você vai ter filhos, que é o contrário do que se esperava. Porque a bênção de Deus, no capítulo 1, é ser fecundo, multiplicar. Então, vai ter trabalho, vai ter dificuldade. Uma segunda coisa, o seu desejo será para o seu marido. Não é que não era assim antes, já era. O homem sempre foi, ele foi criado para ser o cabeça da mulher. Mas, agora ela vai ter que se submeter a um marido pecador. Aí o negócio é mais difícil. A Beth que o diga, né, Beth? No homem, Deus não dá uma maldição ao homem. Adão disse, por ter dado os ouvidos à tua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. O homem era responsável pela criação, ele tinha uma função de encher a terra, mas a terra agora passa a ser maldita por causa do ato pecaminoso do homem. E aí coloca, você vai obter o sustento em fadigas. Antes era muito mais fácil o trabalho, a terra passa a produzir espinhos e ervas daninhas, e ele teria que suar muito para obter o seu pão, até que a sua morte física acontecesse. E aí então, o homem, graça, fé e sacrifício, o homem deu à sua mulher o nome de Rava, que significa, na língua hebraica, vida. Por quê? Porque ela é a mãe de todos os seres viventes. Até aqui a mulher não tinha nome. Isso é importante. A gente vive dizendo, lá no paraíso, Adão e Eva. Não, Eva só obteve esse nome na saída do paraíso. Até lá eles eram homem e mulher. Ok? Esse é um detalhe importante. Mas ela vai ser aquela que vai dar à luz. E Deus, então, alguns teólogos entendem, fez o primeiro sacrifício. Pegou um animal, matou um animal para substituir a ação ridícula que eles tentaram fazer, que foi cozer folhas para se cobrir. Imagina o tanto que não coçava aquele negócio, né? Fala sério. Então, a graça e o sacrifício de Deus. E então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Opa! Olha só, o que a serpente disse era uma meia-verdade. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Meia-verdade. Eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem agora conhece o bem e o mal. Só que isso, ao invés de ser bênção para ele, era o quê? Maldição. E aí então, Deus faz um negócio fantástico. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Sabe por quê? Porque ele viveria eternamente num estado de maldição. É um ato gracioso de Deus. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido tomado, e depois de lançar fora o homem, colocou querubins a leste do jardim, uma espada flamejante que se movia em todas as direções. O cara não conseguia passar lá pelo meio das espadas para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins, queridos, são colocados depois aonde? Sobre a tampa da arca, no tabernáculo. Os querubins, eles são aqueles que estão impedindo que o homem em pecado entre na presença de Deus e sejam mortos. É um ato gracioso. Tarefa de casa, aula do capítulo 4. Eu vou passar isso para vocês no grupo de pais. Se vocês outros que não estão no grupo de pais tiverem interesse, nos digam e a gente passa para vocês também. Como é que foi o mundo depois da queda? Muitas consequências da rebelião, não é? Assassinato, morte, inveja. Os dois filhos de Adão e Eva, eles mostram que são, na verdade, duas linhagens, duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Caim representa Satanás. Abel representa a serpente, ou a semente que vai trazer a salvação. E aí então é só no final do capítulo 4
que você vai finalmente enxergar esses processos de novo de adoração acontecendo. Então, pais, capítulo 4 faz parte do processo e do trabalho, além dos outros trabalhos. O que vocês vão trabalhar lá no catecismo essa semana, ok? O que vocês vão trabalhar? Essas perguntas são do catecismo maior, né? Os pais têm o catecismo menor. Vamos pensar nisso. No catecismo, queridos, maior de Westminster, pergunta 21 até a pergunta 31, são todas perguntas sobre queda, pecado e o estado do homem. Então, trabalhe com seus filhos essas perguntinhas. Desenvolva os contextos ou os conceitos teológicos. E aqui, eu queria dar um testemunho para vocês sobre isso. A aula que o professor dos seus filhos está estudando para dar para os seus filhos hoje, e que eu tive que estudar para dar essa aula para vocês, ela tem 27 páginas de texto. Nós não estamos brincando de ensinar. Esse aqui é um quadro de objetivos que os professores têm que seguir lá na sala com seus filhos, e que eu segui aqui também para pensar com vocês. E eu estou falando isso, queridos, porque a gente tem que levar isso a sério. Você tem que levar a educação do seu filho na fé cristã a sério. E aqui sim, agora vem aquele famoso trabalho da culpa, porque você pode no futuro se arrepender. Então faça com seriedade. Nós queremos dar o melhor para você e para seus filhos. Para a semana, vai lá no grupo de pais. Ajude as crianças a escreverem seus cadernos, durante a semana. Façam juntos a leitura de Gênesis 6 a 11. Está aí a ideia, Gênesis 6, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? E reflitam sobre a relação entre as palavras pecado, graça, Babel, pecado e autoridade, sobre esses conjuntos de palavra. Vai refletindo com seus filhos, porque isso vai ser retomado na aula do próximo domingo. Ok? Então essas são as tarefas de casa. A gente vai passar o conteúdo para vocês, para que vocês possam rever e para que vocês também possam seguir essas tarefas. Vamos ter uma palavra de oração, vamos terminar a nossa aula. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos revela a verdade a nosso respeito, das nossas misérias, dos nossos pecados, mas ela também, Pai, nos revela da Tua graça. Muito obrigado por isso. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem graciosamente, pela palavra e pela obra do Teu Espírito Santo, nos atraído e nos levado de volta à comunhão e à intimidade do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ao Te adorar nessa manhã, no culto, que Ele seja significativo para as nossas vidas. Que Ele, ó Deus, pela palavra e por todas as coisas que nele vão acontecer, sejam impactantes para a nossa existência, para a nossa casa, para a nossa família. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Isso aí, queridos, temos aí alguns minutinhos até o horário do nosso culto. Que Deus abençoe a todos.